Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer mais uma leitura do profeta Zacarias, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o capítulo 3, do versículo de 1 a 10, os chefes da cidade. Vamos ouvir o nosso texto. Quarta visão, o chefe religioso. Versículo 1. Depois, Javé me fez ver Josué, o chefe dos sacerdotes, parado na frente do anjo de Javé. E Satanás estava em pé à direita de Josué para acusá-lo. E o anjo falou a Satanás: que Javé segure você, Satanás. Que Javé o segure, pois ele escolheu Jerusalém. Esse aí não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Josué estava vestido com roupas sujas e parado na frente do anjo. Então o anjo falou aos que estavam de pé à sua frente: tirem dele as roupas sujas. E disse a Josué: veja, eu afastarei de você a sua culpa, e o revestirei com roupas limpas. E acrescentou: ponham-lhe na cabeça um turbante limpo. Então lhe puseram na cabeça um turbante limpo, e o vestiram com roupas limpas. O anjo de Javé estava de pé e falou solenemente a Josué: assim diz Javé dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus mandamentos, você governará meu templo e guardará meus átrios, e eu os deixarei entrar entre eles que estão aqui de pé. Escute, pois, Josué, chefe dos sacerdotes, você e seus companheiros que estão diante de você, porque eles são homens de presságio. Eu estou fazendo vir o meu servo Germe. Aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sob esta pedra há 7 olhos. Eu mesmo gravarei nela uma inscrição: Oráculo de Javé dos exércitos. E num só dia tirarei a maldade desta terra. Nesse dia, Oráculo de Javé dos exércitos, cada um de vocês poderá convidar seu vizinho para vir debaixo da sua própria parreira e debaixo de sua própria figueira. Este é o nosso texto que nós vamos meditar no nosso terceiro encontro do livro do profeta Zacarias. A quarta visão, o chefe religioso. Versículo 1. Depois Javé me fez ver Josué, o chefe dos sacerdotes, parado na frente do anjo de Javé. E Satanás estava em pé à direita de Josué para acusá-lo. À direita de Josué estava Satã, o acusador. Aqui, este ser ainda não é assimilado ao espírito do mal, o demônio. Isso foi um crescente na consciência da história de Israel. Então, nós devemos ver que aqui não se fala de uma realidade do mal, mas se fala de um tentador, aquele que vai acusar. Somente com o desenrolar da história é que inicia em Israel uma concepção de um ser totalmente perverso e inimigo de Deus e do homem. É um processo lento até chegar a esta concepção. Nessa época, não tinha essa concepção. O Senhor se levanta em sua santa morada e se dirige para habitar a cidade que escolheu, Jerusalém,
sua morada terrestre. O templo é esta morada terrestre. Nesta cena, Satã faz a vez do promotor, que acusa. Foi levantada uma acusação contra Josué, o sumo sacerdote. Provavelmente acusavam Josué de não ser digno da posição de sumo sacerdote. Versículo 2. E o anjo falou a Satanás: que Javé segure você, Satanás, que Javé o segure, pois ele escolheu Jerusalém. Esse aí não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Josué é que vai governar o povo no pós-exílio, mas ele precisava ser purificado de todos os erros do sacerdócio passado, do pré-exílio da Babilônia. Satanás, o acusador, personifica o ato de Deus que julga o sacerdote. Talvez pela crítica e dúvida da comunidade sobre o direito sacerdotal de Josué. Este estará pronto a ser purificado, isto é, roupas limpas, e servir como mediador de Javé e o povo. Esse aí se refere ao sumo sacerdote Josué, que havia regressado do exílio. Ele é o herdeiro do sacerdócio, um tição tirado do fogo. Josué representa o povo judaico. Ele é um fogo legítimo. Versículo 3. Josué estava vestido com roupas sujas e parado na frente do anjo. As roupas sujas, sinal de luto por um morto, seja por ocasião de uma catástrofe nacional, seja por uma ocasião de um luto da perda de alguém. O luto representa o reconhecimento do pecado. O luto do povo dura desde 587 e vai terminar depois de 70 anos. Versículo 4. Então o anjo falou aos que estavam de pé à sua frente: tirem dele as roupas sujas, isto é, acabou o luto. E disse a Josué: veja, eu afastarei de você a sua culpa e o revestirei com roupas limpas. A mudança de roupa, a gente vê isso no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 29, significa uma mudança de direção da história, até um futuro de esperança. O vestir roupas novas é um novo começo. O pecado, que resultou o cativeiro como pena, passou, foi perdoado. Versículo 5. E acrescentou: ponham-lhe na cabeça um turbante limpo. Então lhe puseram na cabeça um turbante limpo e vestiram com roupas limpas. O anjo de Javé estava de pé. Aqui trata de uma pureza ritual. O turbante e a veste. Josué deve exercer sua função purificado. Turbante e roupa são vestes sacerdotais. Turbante vem traduzido também por tiara. Versículo 6, versículo 7. E falou solenemente a Josué. Versículo 7. Assim diz Javé dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus mandamentos, você governará meu templo e guardará meus átrios. E eu deixarei entrar entre estes que estão aqui de pé. O anjo do Senhor falou solenemente a Josué. Josué não representa mais o povo judaico. O texto vem dirigido ao próprio Josué e ao sacerdócio do futuro. Este sacerdote vai participar da função mediadora dos anjos. Malaquias, capítulo 2, versículo 7.
A fidelidade às exigências da aliança assegura ao sacerdócio do segundo templo, que é a segunda construção do templo, foi construído depois da queda da destruição do templo da Babilônia. 70 anos depois, quando eles voltam, eles então começam a reconstruir o templo. Esse templo reconstruído é o segundo templo. Então, a fidelidade às exigências da aliança assegura ao sacerdócio do segundo templo o monopólio absoluto das atividades cultuais e do cuidado com o templo. Então, esse segundo templo é do pós-exílio da Babilônia. Agora será diferente do período antes do exílio, em que o rei intervinha no templo. Agora não. A responsabilidade é toda de Josué e seus descendentes. Eu deixarei entrar entre eles que aqui estão de pé. Com os anjos, seres espirituais, o sumo sacerdote permanece na presença de Deus. O sacerdote é um mensageiro, como também mensageiros são os anjos. Guardar os mandamentos é condição para guardar os átrios do templo. E aí ele deve guardar na dimensão ética e a realidade cultural. Josué, para assumir este ofício, deverá viver conforme a lei de Deus. Versículo 8. Escute, pois, Josué, chefe dos sacerdotes, vocês e seus companheiros que estão diante de você, porque eles são homens e presságios, eu estou fazendo vir o meu servo Germe. Homens de presságio. Engloba também Josué aqui. O sacerdócio purificado, estabelecido de novo depois do exílio, constitui um sinal da proximidade da salvação. O Germe significa aqui o Messias, o rei, o personagem esperado. É uma espera messiânica. É um filho de Davi. Após o sacerdócio ser purificado, é garantida a vinda do Messias. Este título, de rebento, Germe, não se refere a Zorobabel, descendente de Davi, mas um futuro descendente de Davi. O sacerdote e o sacerdócio funcionam como garantia de alguém que Javé fará vir. Versículo 9. Aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra há 7 olhos. Eu mesmo gravarei nela uma inscrição, Oráculo de Javé dos Exércitos. E num só dia tirarei as maldades desta terra. Esta única pedra é o templo em Jerusalém. Os 7 olhos simbolizam a presença vigilante de Javé. A inscrição, consagrado a Javé, não foi ainda gravada. A construção do templo não foi construída para poder gravar, a inscrição que o templo é consagrado a Javé. A presença vigilante de Javé nos 7 olhos significa que Deus concede aos sacerdotes e ao povo sua presença salvadora. O sacerdote guarda essas pedras para um dia entregar ao chefe civil, ao Messias. A promessa do dia se coloca no futuro. Versículo 10. Nesse dia, oráculo de Javé dos Exércitos, cada um de vocês poderá convidar seu vizinho para vir debaixo de sua própria parreira e debaixo da sua própria figueira. As imagens. Vir debaixo da própria parreira e debaixo da sua própria figueira. Representam prosperidade, a segurança e as relações fraternas. Nesse dia, a era messiânica irá restaurar as condições do paraíso. A cidade construída, o sacerdócio purificado
E a promessa do Messias vem fundamentada aqui na missão dos anjos, que revela a Zacarias o que Deus realizará. Novamente, a era messiânica irá restaurar as condições do paraíso. A cidade construída, o sacerdócio purificado e a promessa do Messias. Vem então esse fundamento na missão dos anjos que revelam então a Zacarias o que Deus vai realizar. Então, esse é o nosso capítulo 3º, nosso terceiro encontro desse profeta Zacarias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.